Você tem apenas R$ 100 e decide comprar Bitcoin. Vai empolgando, abre o aplicativo da corretora, clique em converter, mas vem aquela frustração. R$ 100 hoje viram somente 0,0017 BTC. Isso mesmo, uma fração minúscula. E aí você desanima, acha que já perdeu o bonde, que nunca ficará rico com Bitcoin e simplesmente desiste. Mas e se eu te disser que esse pode ser o maior erro da sua vida? Nesse vídeo, vou te apresentar uma estratégia clara para acumular Bitcoin, que, se aplicada de uma maneira consistente, pode te deixar rico no longo prazo. E para não ficar só em si, vou te mostrar exatamente quanto dinheiro você teria hoje, no caso se tivesse investido apenas R$ 100 por mês em Bitcoin desde janeiro de 2020. Isso há 5 anos atrás, então é muito pouco tempo. E detalhe, não estamos falando de 2013, né, que foi lá quase no início do Bitcoin, quando você compraria um BTC inteiro com R$ 2.000 somente. Não, estamos falando de uma época bem recente, onde o Bitcoin já era amplamente conhecido e valorizado. Mas calma aí. Antes de você sair comprando Bitcoin achando que vai virar milionário do dia para a noite, tem algo essencial que você precisa entender primeiro: os fundamentos do ativo. Por isso, nesse vídeo, além de revelar o que aconteceu com quem fez esses aportes mensais de R$ 100, também vou explicar por que o Bitcoin é tão valioso e como você pode usar esse conhecimento para mudar completamente sua vida financeira. Primeiro, vamos entender por que o Bitcoin é tão valioso. O Bitcoin possui uma característica única. Ele é escasso. Só existe 21 milhões de Bitcoins no mundo inteiro. Diferente das moedas tradicionais como o real, dólar ou euro. Moedas fiduciárias são controladas por bancos centrais, que podem imprimir dinheiro de maneira ilimitada. Você já sentiu isso na prática. Seu dinheiro cada vez vale menos. Não é à toa que R$ 1 milhão lá em 1999 equivalia a cerca de 7.352 salários mínimos, enquanto hoje, em 2025, vale apenas 658 salários mínimos. Isso é o impacto da inflação, causada pelos governos, que imprimem dinheiro sem parar ilimitadamente. Enquanto o dinheiro tradicional perde o poder de compra, o Bitcoin funciona exatamente ao contrário. Para quem acumulou Bitcoin nos últimos anos, tudo ficou mais barato. Olha esse exemplo: um iPhone 4S custava mais de 162 BTC. Já o iPhone 15 hoje custa 0,031 BTC. Ou seja, enquanto o preço em reais e dólar aumentou drasticamente, em Bitcoin ele caiu absurdamente. O Bitcoin não perde valor por ser escasso, ele ganha valor. Outro ponto fundamental é que uma grande parte dos Bitcoins já foi perdida para sempre. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que compraram ou mineraram Bitcoin lá no começo e perderam a chave privada da carteira. Essas moedas permanecem existindo na blockchain, mas nunca mais poderão ser acessadas ou movimentadas. Exemplo famoso é o britânico que jogou o HD com mais de 8.000 bitcoins no lixo. Hoje ele faz de tudo para tentar recuperar, mas dificilmente vai conseguir. Até o próprio criador do Bitcoin, que é o Satoshi Nakamoto, possui mais de 1 milhão de bitcoins que nunca mais foram movimentados e provavelmente nunca serão. Além disso, o Bitcoin é descentralizado. Vamos entender isso melhor. Quando você quer transferir R$ 100 para alguém, usando o Pix, por exemplo, o banco precisa validar essa transação. Ele pode até bloquear ou reter o seu dinheiro. Já aconteceu comigo, inclusive.
Fiz uma transferência da minha conta jurídica para minha conta pessoal e o banco bloqueou por 72 horas para averiguar. Isso que era meu dinheiro, né? No Bitcoin, isso nunca aconteceria, porque não há uma autoridade central controlando a rede. No Bitcoin, transações são validadas por máquinas distribuídas pelo mundo inteiro, que garantem a segurança e a transparência das operações. Ninguém pode simplesmente parar o Bitcoin, pois enquanto houver internet em qualquer lugar do planeta, ele continuará funcionando normalmente. Agora você pode pensar, mas então, por que o preço do Bitcoin varia tanto? A resposta está ligada aos seus ciclos de mercado, influenciados pela emissão limitada de novas moedas através da mineração. A cada 210 mil blocos minerados, mais ou menos a cada 4 anos, ou seja, de 4 em 4 anos, a recompensa dos mineradores cai pela metade. Isso é chamado de halving. Em 2009, um minerador recebia cerca de 50 bitcoins por bloco minerado. Hoje, o último halving aconteceu em 2024, ano passado. Essa recompensa caiu apenas para 3,125 BTC, ou seja, 3,1 BTC por bloco. Com isso, novos bitcoins continuaram surgindo, porém, numa taxa cada vez menor ao longo do tempo, o que torna o ativo mais escasso e valioso. É aquela grande lei da oferta e procura. Por isso, mesmo que em curto prazo o preço oscile bastante, no longo prazo ele tende sempre a se valorizar, acompanhando essa diminuição progressiva da recompensa. Agora vamos para a parte mais interessante. Quanto você teria hoje se tivesse comprado Bitcoin todos os meses lá desde 2020? Se você tivesse investido R$100 todo mês religiosamente desde janeiro de 2020 até hoje, como estaria seu patrimônio em Bitcoin? Vamos entender isso com clareza aqui nesse vídeo. Mas antes você precisa se inscrever, deixar seu like e envie esse vídeo para o seu melhor amigo que você quer ensinar aí, quer mostrar ele como funciona o Bitcoin. Compartilhe esse vídeo agora. Se você também quiser apoiar o canal, seja membro, que você desfruta de benefícios, vídeos exclusivos e muito mais. Alguns sorteios que eu faço através de patrocinadores como a Gate.io, de vez em quando disponibiliza aqui, e eu só dou para os meus membros do canal esses benefícios. E também você pode enviar aí R$1, não valeu demais. Agora imagine essa estratégia, conhecida como DCA, Dollar Cost Average, ou custo médio em dólar, né? Não sei se eu pronunciei corretamente em inglês, né? Meu inglês não é lá essas coisas. Então, todo mês, no primeiro dia, você investiu religiosamente R$100 em Bitcoin. Não importa se o preço estava em alta ou em baixa, você simplesmente acumulou mais satoshis, que é a fração do BTC. Isso significa aí o satoshi para quem não conhece. Em janeiro de 2020, com R$100 você comprava aproximadamente 250 mil satoshis. Em alguns meses seguintes, você comprou ainda mais satoshis, porque o preço do Bitcoin caiu. Em outros menos porque o preço subiu, né? Lembrando que sempre tem essa variação. No curto prazo, o seu saldo oscilou bastante. Você investiu R$100 no mês seguinte e em vez do valor subir, ele caiu para R$90. E depois R$70 e até menos ou mais, né? No entanto, ao longo dos anos você continuou acumulando uma quantidade cada vez maior de satoshis. Isso é o mais importante, já que o Bitcoin tem fundamentos sólidos e uma oferta escassa. Essa é exatamente a essência do DCA. Então, se você não conhecia o que é DCA, você aprendeu agora. Essa estratégia criada e popularizada por Benjamin Graham, mentor do Warren Buffett. Ele tem livros aí excelentes
eu recomendo aí a leitura. O Benjamin Graham descobriu que investidores que ficam tentando adivinhar o movimento do mercado geralmente têm resultados piores do que aqueles que simplesmente investem com regularidade em ativos sólidos. Ele incentivou os investidores a adotarem uma abordagem disciplinada e consistente. E eu digo para vocês por experiência própria, esse sistema funciona muito bem. Teve essa queda forte aí, onde todo mundo se desesperou recentemente, que o Bitcoin tinha passado de 100 mil dólares, caiu para menos de 80 mil dólares, 76 se eu não me engano, e eu continuei no lucro nas minhas criptos, porque eu fiz essa estratégia durante todo o bear market. Então meu preço médio, por mais que variou para cima, para baixo, meu preço médio ficou lá embaixo em praticamente todas as criptos que eu tenho em carteira hoje. Então vamos continuar com o vídeo, eu não estou aqui para falar dos meus ativos. Com o Bitcoin não é diferente. Quem comprou com consistência desde 2020 acumulou satoshis mês após mês. Você começou lá atrás quando o Bitcoin valia cerca de 39 mil reais e chegou até agora em 2025 quando o preço está na faixa dos 555 mil reais. Mesmo que você tenha enfrentado altos e baixos, a sua quantidade de satoshis só continuou aumentando ao longo do tempo. Por quê? O valor do Bitcoin varia para cima e para baixo, obviamente. Porém, você não está comprando em dólar e real, você está comprando Bitcoin. Então, com essa consistência de comprar mês a mês, você está cada vez acumulando mais Bitcoin. Tem hora que ele vai oscilar, vai estar valendo menos em real e dólar ou mais em real e dólar, mas a quantidade de satoshi está sempre aumentando, nunca diminui. Entendeu essa essência? Hoje eu trago 4 novidades incríveis da Gate.io e a primeira delas é novo bônus exclusivo para novos usuários, utilizadores na primeira semana. Junte-se ao Gate.io Launchpool para obter um bônus de 20 dólares. Clique aí, se inscreva e garanta seus 20 dólares. A Gate.io, celebração da renovação da primavera. Ganha até 15 mil dólares em prêmios para parceiros. Também é só clicar e se registrar. E tem um balanço do mercado no geral. As moedas memes on-chain Solana, como Popcat, Peanut, Rose. Popcat é uma moeda meme de gato rugindo. Você encontra essas notícias e criptos lá na Gate.io, com link na descrição. Abra sua conta lá. Faça também staking lá na Gate.io da moeda PEL, P-E-L-L, que está aí na tela, e desfrute de um APR aí, de 185%. É um retorno bem significativo. Divide aí por mês aí que vai dar um retorno ótimo. Então, link na descrição, abra sua conta lá na Gate.io agora através do meu link, desfrute dos benefícios e vambora continuar com o vídeo. E agora vem a pergunta que você está esperando aí desde o início do vídeo. Quanto exatamente você teria acumulado nesses últimos 5 anos, investindo apenas R$100 por mês? E essa resposta detalhada eu vou trazer agora, mostrando claramente o que aconteceu com esse investimento e como você pode aproveitar a mesma estratégia daqui para frente, com exemplos claros, cálculos práticos e reais, e mostrando o potencial incrível que o Bitcoin ainda tem pela frente. Então agora chegou o grande momento, o momento crucial do vídeo, entender quanto exatamente você teria hoje se tivesse investido R$100 em Bitcoin todos os meses desde janeiro de 2020 até hoje, março de 2025, aplicando religiosamente a estratégia do DCA, que é o Dollar Cost Average. Para simplificar, vamos imaginar o seguinte cenário real, baseado em dados históricos. Em janeiro de 2020, o Bitcoin estava aproximadamente em R$39 mil e você comprou com seus primeiros R$100 mais de 250 mil satoshis. No mês seguinte, o preço caiu um pouco e com menos valor você conseguiu ainda mais satoshis. Em alguns momentos, o mercado subiu rapidamente e com o mesmo valor de R$100, você acabou comprando menos satoshis. E assim por diante. Deu para entender? Mais ou menos? Mês após mês, independente
independentemente da volatilidade, seu saldo em Satoshi foi aumentando. Seu foco não foi enquanto estava valendo em reais, mas sim enquanto você estava acumulando em BTC, que é o Bitcoin. Para visualizar isso melhor, imagine essa evolução. Em janeiro de 2020, com R$100, você comprou cerca de 250 mil satoshis, que dá exatamente 0,0025 BTC. Em fevereiro, o preço caiu, permitindo comprar ainda mais, e depois subiu novamente, diminuindo a quantidade adquirida naquele mês, mas acumulando consistentemente. Em 2021, quando o Bitcoin chegou em seu pico histórico, mais de R$360 mil na época, né? O seu patrimônio valorizou significativamente e você ficou muito animado, mas como era um investimento de longo prazo, você não vendeu e continuou comprando mês após mês. E aí veio 2022 e o preço despencou com a quebra da corretora FTX. Seu patrimônio de quase 9 mil caiu abruptamente para cerca de R$3 mil. Talvez até menos. Muito nesses momentos desistiram de investir em Bitcoin. Eu estava lá nessa época. Mas quem acreditava no Bitcoin, pelos seus fundamentos, manteve-se firme. Seguiu comprando e aproveitando a queda para acumular mais satoshis. Com isso, final desse período até março de 2025, que é agora, você investiu aproximadamente R$6.300. 63 meses de R$100. Você investiu consistentemente R$100 por mês até hoje. Sabe quanto esse valor de R$6.200 investido ao longo desses anos valem agora? Você teria acumulado cerca de 0,048 BTC. Então, vamos arredondar, 0,05 BTC. Mais ou menos 5 milhões de Satoshi. Parece pouco, não é? Mas em reais isso significa que você acumulou 6.300 investindo ao longo desses 5 anos. Viraram incríveis 26.880 reais. Isso é absurdo, tá? Parece pouco porque você investiu somente 100 reais por mês. Mas presta atenção na multiplicação. 6.300 reais investindo 100zinho todo mês viraram 26.880. É uma valorização muito significativa. Ninguém na Bolsa de Valores fez algo parecido com isso. Somente quem acertou aí alguma ação muito incrível como Magalu ou VEG no momento certo. É uma valorização significativa, especialmente considerando que você não precisou arriscar grandes quantias de uma só vez, nem tentar prever o mercado. Apenas disciplina e consistência já multiplicaram seu patrimônio em mais de 4 vezes. Agora você deve estar se perguntando: legal, Renato, mas será que isso ainda vale para o futuro? Bitcoin já cresceu demais. Será que ele ainda vai subir tanto assim lá na frente? E essa é uma pergunta muito importante. O Bitcoin ainda está longe do seu potencial máximo. Vamos comparar o Bitcoin com o crescimento histórico da internet. Atualmente, o Bitcoin tem aproximadamente o mesmo número de usuários da internet que tinha lá em 1997. Naquela época, apenas cerca de 3,6% da população global usava a internet. Hoje, mais de 66% da população mundial está conectado à rede. Já o Bitcoin atualmente é utilizado por menos de 5% das pessoas ao redor do mundo. Isso significa que o Bitcoin ainda tem um espaço gigantesco para crescer. Um modelo famoso que muitos usam para tentar prever o preço futuro do Bitcoin é o Stock to Flow, que utiliza a escassez do ativo para projetar seu valor. Mas para esse vídeo, vou mostrar outro modelo que vi no canal de criptomaníacos, conhecido como Bitcoin Power Law. Esse modelo funciona da seguinte maneira: ele calcula quanto tempo o Bitcoin leva para multiplicar seu preço por 10, com base na idade da moeda. Por exemplo, lá em 2017, quando o Bitcoin tinha 8 anos de existência, o modelo previa que ele precisaria de mais de 4 anos, metade da sua idade naquele momento, para multiplicar seu valor em 10 vezes. E realmente foi o que aconteceu. Em 2017,
o Bitcoin estava em cerca de $2.000 e em 2021, 4 anos depois, ultrapassou facilmente os $20.000. Atualmente, com 16 anos, a previsão é que o Bitcoin leva cerca de 8 anos para multiplicar novamente seu valor em 10 vezes. Isso significa que se hoje o Bitcoin está próximo aí dos $100.000, daqui a aproximadamente 8 anos ele pode atingir seu preço máximo de $1 milhão, o que transformaria cada satoshi acumulado hoje em um valor extremamente significativo no futuro. Ou seja, quem compra Bitcoin agora está acumulando frações de um ativo que pode se tornar patrimônio gigantesco no futuro. O valor que hoje parece pequeno será visto daqui a alguns anos, da mesma forma que hoje vemos quem comprava 10 BTC por poucos reais lá no início. Algo absolutamente inacreditável. E é importante lembrar também que à medida que o Bitcoin amadurece, o seu valor aumenta. Os retornos percentuais tendem a diminuir, mas ainda continuam sendo bastante atrativos em relação à maioria dos ativos tradicionais. Então sim, o Bitcoin pode ainda multiplicar o seu valor, mesmo que não seja com a mesma velocidade incrível que vimos nos primeiros anos do BTC. Com o atual valor de mercado do Bitcoin próximo dos $2 trilhões, ele pode multiplicar por 10 nos próximos anos. Ultrapassaria o valor de mercado do ouro, atualmente perto dos $20 trilhões que o ouro está nesse momento. Isso não é um sonho absurdo, mas uma possibilidade real, dado o crescimento acelerado da adoção global das criptomoedas. E o que você precisa fazer agora? Primeiro, pare de focar apenas no valor atual do Bitcoin. Sua preocupação não deve ser se você está comprando caro ou barato no curto prazo, e sim em acumular o máximo possível ao longo do tempo. Segundo, mantenha disciplina, use a estratégia de investir pequenas quantias regularmente, como R$100 por mês, independente da variação momentânea de preço. Você vai perceber que ao longo dos anos, os altos e baixos do mercado vão trabalhar ao seu favor. E claro, lembre-se sempre de usar corretoras seguras para investir. Então tem links aqui na descrição de corretoras parceiras aqui do canal, como a Gate.io. Abra sua conta lá e desfrute de diversos benefícios. E para fechar, lembre-se de uma coisa: quem ficou milionário com Bitcoin não foi quem tentou adivinhar o preço amanhã, mas quem acumulou consistentemente durante os anos. O melhor momento para começar era lá há 10 anos atrás. O segundo melhor momento é agora, é hoje, no momento que você está vendo esse vídeo. E não se engane, o Bitcoin continua sendo uma das melhores oportunidades de investimento das próximas décadas. Não perca mais tempo, tome a decisão que pode mudar completamente sua vida financeira e comece agora mesmo. Agora, você curtiu esse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal Renato Gisual de Cripto e ativar o sininho de notificações para receber próximos conteúdos como esse, que vão te ajudar a investir de forma inteligente e segura no mundo das criptomoedas. Te vejo no próximo vídeo.